A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe sua vida, abençoe seu lar, sua família. Nós estamos começando mais um programa Escola Bíblica, trazendo até você uma lição toda especial da nossa revista de adultos da Igreja Assembleia de Deus Missão em Marabá. Queremos desde já agradecer a você que está conosco, aos irmãos, os coordenadores de Escola Bíblica Dominical em Marabá, aos alunos da EBD e aos pastores, obreiros, enfim, a todos que são amantes do ensino da Palavra de Deus. Eu convido você a permanecer neste canal, porque hoje a lição de número 12, ela vai nos ensinar algo muito bom sobre a urgência do discipulado. Mas antes de nós adentrarmos nesse tema, eu quero convidar você para fazermos uma oração, pedindo a direção de Deus, pedindo a graça do Senhor sobre nós, para juntos aprendermos nesse instante. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, a nossa gratidão por estarmos mais uma vez nesse programa e com a tua direção sobre a tua presidência e inspiração, o Espírito Santo, queremos te pedir que seja uma bênção para todos aqueles que nos assistem. Abençoa-nos, abençoa os teus filhos que estão conosco aqui no programa, pastor Nilson Amaral, evangelista Walek, toda a equipe que trabalha nesse momento. Que o Senhor alcance a cada vida também que nos assiste, que nesse momento, quem sabe, passa por um momento de dor, de perda, de aflição, mas que a tua palavra, Senhor, venha fortalecer nesse momento. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Bom, hoje o programa tem um tema maravilhoso, tema que é de suma importância para todo cristão, todo crente, o discipulado. E a lição 12, e ela tem por título A Urgência do Discipulado. Nós vamos fazer a leitura do texto áureo, da verdade prática e também da leitura bíblica. Se você não tem a revista, você pode pegar a sua Bíblia e abrir em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16, e também em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. Abra a sua Bíblia e acompanhe conosco nesse momento. O texto áureo nos ensina: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Verdade prática. Chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. E a leitura bíblica, como eu falei, está aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 16. Acompanhe conosco. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Que bênção esta leitura, que maravilha de texto, que nos fala
desse ide do Senhor para ensinar, para fazer discípulos. É um tema relevante. Eu quero desde já agradecer aqui a companhia dos meus companheiros. Comigo aqui à minha direita o evangelista Wallach, mais uma vez juntos. Lição preciosa, não é isso, evangelista Wallach? Com certeza, pastor Marcos. Mais uma lição. Gostaria de cumprimentar todos os irmãos e as irmãs que nos assistem aqui pelo canal da TV Kairos, canal 7.1, dizendo para todos os professores e coordenadores que hoje, assim como tem sido regra, nós temos tido lições excepcionais. Nós costumamos dizer, pastor Marcos, que nós não temos uma hierarquia de uma lição melhor ou de uma pior. Pelo contrário, nós temos sempre lições que nos causam grandes expectativas, e certamente essa, sem sombra de dúvida, é uma das melhores lições que você poderia acompanhar conosco. Conosco também o pastor Nilson Amaral nos brinda com a sua presença. Agradecemos a Deus pela sua vida, pastor Nilson. Fique à vontade também conosco. Eu que agradeço. Quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Quero agradecer ao pastor Salles, pastor Marcos, ao nosso querido evangelista Wallach. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. É um prazer estar aqui para compartilhar e contribuir e trazer mais um pouco daquilo que o Senhor tem falado conosco, tem nos ensinado, nos ajudado na nossa experiência, no nosso estudo, para contribuir com a obra do Senhor. Deus abençoe a todos vocês. Fica aqui o meu muito obrigado e que você possa usufruir daquilo que a Igreja do Senhor tem proporcionado em termos de ensino na escola bíblica. Maravilha. Bom, vamos começar então a nossa lição de hoje sobre o discipulado. Eu quero, começando aqui com o pastor Nilson Amaral. Pastor Nilson, discipulado eu vejo como algo essencial na vida de todo nascido de novo, daquele que aceita Cristo como Salvador. E a gente percebe ao ler o texto sagrado de Mateus 28, que é um mandamento de Deus, é uma determinação do Senhor ensinar. Há uma tradução que fala sobre que, em vez de usar o termo ensinar a todas as nações, usa o termo fazer discípulos, né? Eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco sobre o que é o discipulado e também a pessoa do discípulo. O Senhor Jesus, ao final do Evangelho, né, do Evangelho de Mateus, ele dá este mandamento, é um mandamento divino: fazer discípulos em todas as nações. A palavra fazer discípulos ou ensinar a todos é, no final das contas, a mesma coisa. É ensinar a palavra do Senhor, o reino de Deus, àqueles que, uma vez convertidos e batizados, passam a viver suas vidas pelo parâmetro das Escrituras. E para isso nós precisamos de ensinadores. A grande comissão, ou o discipulado, a grande comissão do Senhor é uma incumbência, um encargo, uma tarefa em que Ele dá aos seus servos, né? Essa tarefa, essa incumbência, ela tem como finalidade fazer a planta crescer. É isso que o Senhor Jesus, e nas figuras que a Bíblia usa ao se referir ao servo, ao homem de Deus que foi convertido, que agora é uma árvore plantada junto a ribeiros com água, e o novo nascimento, segundo o Senhor nos ensinou em João capítulo 3, conversando com Nicodemos, falando que devemos nascer de novo, nascer do alto, nascer do Espírito, e a abordagem para levar uma pessoa a entender o novo nascimento é o evangelho, o evangelismo. Aquilo que já se falou na lição passada, envolve essa ideia de que a semente foi plantada e que ela germinou. Mas agora ela precisa crescer, ela precisa amadurecer e ela precisa dar frutos. E esse trabalho de ajudar a árvore crescer, a árvore amadurecer e dar frutos é o trabalho do discipulado. Esse trabalho do discipulado, a ideia de discipulado, envolve a ideia de imitação. O ser humano ele foi criado com uma capacidade de imitar. Nós imitamos os outros. Nós temos essa capacidade. Uma criança, na sua casa, você vai perceber que ela tem uma facilidade enorme para imitar o papai, para imitar a mamãe. E na sociedade nós imitamos. A ideia aqui é que o discipulado seja um ensino, mas muito mais que o ensino, também um ensino e uma vida no espírito para imitarmos aquele que é o modelo perfeito da vida cristã, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O discipulador, ele também precisa ser um discípulo. Ele precisa ser um discípulo de Cristo. Ele precisa estar debaixo de uma autoridade também.
de um discipulado também, para que ele possa discipular corretamente. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, 1, diz: sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele imitava Cristo e, portanto, estava capacitado para ensinar outros a imitá-lo. A mesma coisa é o discipulador hoje. Ele precisa ser um seguidor de Cristo, ele precisa estar envolvido com o Senhor Jesus, precisa estar debaixo de uma liderança espiritual, dentro da estrutura institucional da igreja, para que ele possa ser um bom discipulador e levar e cativar aqueles novos convertidos a agora terem uma nova vida em Cristo, uma nova vida baseada num discipulado cristão. Maravilha. Evangelista Wallach, gostaria que o senhor também nos falasse um pouquinho sobre essa grande comissão que Jesus ele nos deu de fazer discípulo, de ensinar, uma tarefa nobre, é uma tarefa muito boa, muito bela, né? Para quem gosta de ensinar, é algo maravilhoso, né? Eu gosto muito do ensino, gosto muito de aprender. Mas é importante nós compreendermos essa perspectiva dessa grande comissão, né? A partir do verbo ensinar, a partir da figura do discípulo e também do seu discipulador, não é isso? Perfeito, pastor Marcos. Concordo com tudo que foi falado aqui, sem tirar nenhuma vírgula. Só tenho a acrescentar. Mas é necessário também que nós entendamos uma situação bem peculiar, que nesse processo de discipulado, porque discipulado é um processo, nós estamos inseridos num contexto de ensino e aprendizagem. Então, quando nós tratamos de processo, nós tratamos de algo que é complexo, que não é algo rotineiro, é algo que demanda atenção, demanda respeito por aquilo que você está fazendo. E essa revista ela é bem interessante porque logo no começo dela, nós estudamos sobre os atributos do Espírito Santo e a sua função em capacitar aqueles que aceitam Jesus para o trabalho na obra. Então, por isso que o discipulado ele faz parte desse processo. Você aceita Jesus como Senhor Salvador, o Espírito Santo lhe batiza, te capacitando, mas é necessário também uma capacitação técnica, além da espiritual. E o discipulado ele vem nesse ponto como um ponto-chave. Em 2 Timóteo 3,16, Paulo escreve assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, e para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda obra. Mais na frente nós trataremos na lição sobre esse tema, mas é necessário que nós compreendamos essa fase agora, que nós estamos nessa fase da revista entendendo o ID que Jesus Cristo nos determina. E determinação não é pedido, determinação é ordem, tal qual nós somos determinados a evangelizarmos, a praticarmos a evangelização. É uma obrigação minha, uma obrigação do pastor Marcos, é uma obrigação do pastor Nilson. E nós estamos aqui com vocês nesse processo, fazendo parte desse processo de ensino-aprendizagem, para que nós possamos, nós juntos, crescer e estar cada vez mais capacitados para a obra do Senhor Jesus. Amém. Tem um aspecto interessante dentro desse tema do discipulado, que é a figura do discipulador, como eu falei, e do discípulo, né, pastor Nilson? É preciso que o discípulo ele tenha interesse em aprender. É preciso que ele queira aprender. É preciso que ele busque. Porque a gente percebe que se o mestre tiver todo o interesse em ensinar, tiver capacitado a ensinar, mas se o discípulo não tiver o desejo de aprender, não vai funcionar. E dentro dessa perspectiva, eu vejo a importância do discípulo ser ensinável. Muitas pessoas, eu percebo que elas tomam a sua decisão para Cristo, elas aceitam a Jesus, mas elas não se deixam ser ensinadas. Elas não param para aprender. Eu me recordei agora, evangelista Wallach, de um momento que nós tivemos com o pastor Gesiel Gomes, um colóquio. E ali naquele colóquio ele nos dizia que ele resumiria a vida cristã, a vida daquele que é chamado por Deus, em 3 verbos. E ele falou primeiro do verbo
o né, o vinde a mim, que é o chamado para a salvação. Depois ele falou do verbo ficai e posteriormente o verbo ide. E o ficai é para aquele que já veio, aquele que já recebeu a Cristo. Ele precisa ficar, ele precisa parar. No ficai está o discipulado. No ficai está o ensino. No ficai está o derramamento de poder, o enchimento. Então é importante, porque hoje nessa vida corrida, evangelista Wallach, as pessoas não querem parar mais. As pessoas, elas se dedicam ao ensino da palavra, mas uma vez na semana, às vezes, não é suficiente. E às vezes o domingo à noite, elas vão lá para manifestar a sua fé. Então isso é muito pouco para que haja um crescimento saudável e para que, de fato, aquela pessoa se torne não apenas um seguidor de Jesus, mas, sobretudo, aquilo que o Senhor quer, que ela seja realmente um discípulo. Como é que o senhor vê essa perspectiva, pastor Nilson? Boa colocação, pastor Marcos. Eu vou citar aqui 2 textos que são muito conhecidos da igreja e que, às vezes, eles não são analisados com a profundidade devida. E, por causa da sua superficialidade, passam a ideia de que a vida cristã e todo o poder que o Senhor infunde em nós é algo automático. É algo como se fosse um mantra. Basta eu citar o versículo e as coisas vão acontecer como um passe de mágica. Veja, por exemplo, quando o Senhor Jesus diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aí a pessoa pensa, poxa, fui até Jesus, ele vai aliviar todas as minhas dores. Mas você tem que ler o restante do texto. O restante do texto diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo que é leve e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Esse aspecto do aprendizado do Senhor, do discipulado, é que vai levar você a aprender, a aliviar as suas cargas em Cristo. Né? Um outro texto que muitas vezes usa-se de forma muito superficial é aquele: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses, capítulo 4 ali. E muitas vezes a pessoa pensa, tudo posso naquele que me fortalece, basta eu falar isso ou dizer isto, alguém pregou isto para mim e estou pronto, tudo poderei. Mas veja o que o apóstolo diz. Ele diz assim: aprendi a passar necessidades, a ter fartura, a ter necessidades, por isso tudo posso naquele que me fortalece. Há um aspecto do aprendizado. A pessoa que pode tudo naquele que fortalece é aquele que aprendeu a palavra do Senhor e a viver essa palavra na sua vida. Aquele que encontra alívio para as suas dores é aquele que aprendeu a ser manso e humilde no Senhor Jesus. Há um aspecto do aprendizado fundamental na vida do discípulo. E nesse caso, o discípulo, ele precisa entender uma coisa muito interessante. A conversão, a salvação, o nascer de novo, ele requer de nós, sim, um arrependimento e uma decisão por fé. Isto é inquestionável. Agora, à medida que nascemos novamente, que fomos regenerados, o Senhor atribui a nós, encarrega-nos com um pouco mais de esforço, de capacidade, pelo poder do Espírito Santo. Isso significa que nós sim precisamos e devemos nos esforçar um pouco mais no caminho da santificação, que é justamente o caminho do discipulado. Veja, por exemplo, o que é dito em Efésios, capítulo de número 4, e aqui é um texto maravilhoso, porque Efésios capítulo 4 é a parte prática da carta. No capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3 de Efésios, nós temos ali toda uma doutrina de evangelização. Estávamos mortos em delitos e pecados, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos elegeu, nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, nos salvou pela graça somente. Mas quando ele chega no capítulo de número 4, ele diz o seguinte: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Ou seja, a partir de agora existe uma vocação que fomos chamados e precisamos agora, o discípulo, andar de acordo com essa vocação. E ele diz, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aí ele fala, procurando diligentemente, e em outras versões com todo esforço, guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Essa questão de guardar diligentemente, guardar com esforço, você encontra em toda a Bíblia no caminho do discipulado e no caminho da santificação. O reino dos céus, nesse aspecto, é ganhado por esforço. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, diz que nós devemos acrescentar a fé, a ciência, a perseverança, a paciência, que são os frutos do Espírito. Ele diz, devemos fazer isso diligentemente.
Na verdade, o alvo do discipulado é obtermos os frutos do Espírito amadurecidos em nós. Os dons espirituais, dons de ensino, são ferramentas que ajudam o discipulador e o discipulado a alcançar isso. Mas este é o alvo. E isto aqui requer esforço, requer dedicação, requer diligência. E o Senhor nos capacita para isso. Maravilha. Evangelista Wallace, nos fale um pouquinho sobre educação cristã, antes da gente passar para o próximo bloco. Perfeito, pastor Marcos. Na verdade, quando nós analisamos aqui na nossa revista, trata sobre a educação cristã, o texto começa dizendo assim: a doutrina dos apóstolos, Atos 2, 42. Ela é muito interessante porque aqui nós analisamos, pastores, discípulos discipulando, discípulos de Jesus Cristo, levando à frente a palavra aprendida através de Jesus Cristo. Não só a palavra, mas os seus exemplos de vida, os seus ensinamentos cotidianos, tudo isso. Então, os discípulos agora com uma responsabilidade, em Atos 2, de levar as boas novas a outros povos, inclusive gentios. E é muito interessante porque o texto do livro histórico de Atos, Atos 2, 42 e 43, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Ora, aqui nós estamos vendo um exemplo prático das atividades desenvolvidas pelos apóstolos, onde eles dedicavam maravilhas àquele povo, e eram presenciados e testemunhados, e dessa forma aceitavam a Jesus. Mas é importante também nós sabermos que para que eles chegassem a esse ponto, eles foram preparados pelo próprio Senhor Jesus e, além de tudo, contavam com a presença do Espírito Santo. Em João 17,6, mostra muito bem isso, Jesus orando pela capacitação ao Senhor Deus, orando pela capacitação dos seus discípulos. E Jesus diz assim: Pai, eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a palavra. Nessa situação, Jesus também, não saindo do contexto da revista, mas Jesus também ora pelos seus discípulos, no sentido de que, das dificuldades que eles enfrentariam. Então é necessário que nós saibamos também que o discipulando e o discipulado, eles vão enfrentar certas dificuldades, e é necessário que estejam revestidos de autoridade do Espírito Santo e de capacidade técnica e intelectual para fazer um ensinamento da palavra de Deus. E é o que a educação cristã, a doutrina cristã, nos ensina e nos determina que façamos hoje. Muito bem. Esse ensino ele é essencial, porque a pessoa que se decide a Cristo, por exemplo, pastores, e alguém pergunta, me fale da sua fé, e ela não vai saber falar dessa fé, é muito complicado, é muito difícil. Então, há necessidade, até porque o verdadeiro discípulo, ele tem esse desejo de falar, bom, eu tive uma grande mudança na minha vida, eu me encontrei com Jesus, eu sou uma nova criatura, e aí alguém vai perguntar, como aconteceu isso? Quem é esse Jesus? O que ele fez por você? O que é essa nova vida? Então, eu preciso que o novo convertido, que esse discípulo, ele então conheça o seu mestre. E aí, como bem disse o evangelista Wallace, nós precisamos conhecer temas como o próprio Deus, conhecer os atributos de Deus, conhecer um pouco sobre Deus, conhecer sobre Jesus, o Messias prometido, o seu nascimento, a sua morte, sua ressurreição, o seu ministério. O discípulo ele precisa conhecer sobre os anjos, que a Bíblia fala sobre os anjos, sobre os homens, sobre a queda, sobre o pecado do homem. Enfim, são temas que são ensinados em todo o discipulado, né? Ele vai aprender sobre como servir a Deus na sua igreja, vai aprender sobre a importância da igreja, de viver em comunidade, fazer parte desse corpo, em tempos, evangelista Wallace, de tantos desigrejados, tanta gente que tem a fé em Jesus, mas não se congrega, mas não vive uma comunhão de fé. Nós precisamos reforçar esse ensino, que a igreja ela é o corpo, e como corpo ela tem vários membros, e você, quem sabe, está nos assistindo, quem sabe você está vivendo um momento de distanciamento desse corpo, mas você faz parte dele. Não existe corpo, não existe membro fora do corpo. Todo membro tem que estar vinculado ao corpo. Então, volte-se mais para a sua igreja,
sabe? Comece a se aproximar mais e assim você vai compreender o propósito de Deus também na sua vida. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornamos com mais um bloco do nosso programa Escola Bíblica falando sobre discipulado. Não saia daí.